Salve, salve! Estamos aqui com mais um Papo com Maraca. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz que você está aí do outro lado. E a gente está aqui, direto dos estúdios da Harmônica Produtora, no Fiusa Center, para todo o Brasil. Aliás, para todo o Brasil não, para o planeta Terra, tá? Porque estão assistindo a gente de fora, o pessoal está mandando o recado, está comentando. E eu fico muito feliz. Muitos para saberem o que está rolando aqui em Ribeirão Preto, está conhecendo. E a gente não fala só de Ribeirão Preto, a gente fala de tudo que acontece de bom. Tá aqui, tá bom? E agora eu tenho que fazer meus pedidos para você. Porque o que tem de gente acompanhando os vídeos, eu tava falando no último programa, eu falei, e é aquele número mesmo. A média dos nossos cortes é de 30 mil visualizações. Só que o pessoal que vai lá assistir o vídeo no canal não tá curtindo o canal, não tá se inscrevendo no canal. Então eu vou pedir para você se inscrever. Você que tá me ouvindo aí agora, não demora. Daí do lado tem um botãozinho, se inscreva no canal. Curta esse vídeo e ative a notificação, que aí você vai ficar sabendo quando tiver Papo com Maraca de novo, né? Mas a gente está aqui toda quarta-feira fazendo Papo com Maraca com você. Mas eu quero, assim, agradecer demais a audiência, todo mundo falando, o pessoal comentando. E hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. E eles são parceiros do nosso programa desde o comecinho, né? O nosso primeiro papo aqui, a gente falou de cerveja. Mas hoje nós vamos falar com um cara que entende muito. Daqui a pouco eu já vou apresentar ele. Antes disso, só fazer o convite. Se você quiser sugerir convidados, quiser falar, comentar o que você achou do programa, vai lá no meu Instagram, @Alessandro_Maraca, ou no Instagram do Papo com Maraca, @Papo com Maraca. Vai lá, comenta, fala o que você achou, manda sugestão pra gente que a gente tá junto, tá bom? Nós estamos também no Spotify. Vai ser um prazer recebê-los em todas essas plataformas. Falando em plataforma, vamos ver, talvez o meu convidado conte uma novidade que envolve plataforma educacional aí pra frente. Vamos ver. Deixa eu já receber ele aqui, agradecer a presença. Quero agradecer muito Edmilson. Seja bem-vindo, Edmilson Ferreira. Cara, tem tanto... Eu tenho que te apresentar de tanto... Você já fez tanta coisa, já estudou tanto, Edmilson. Engenheiro químico. Talvez essa tenha sido o norte da sua vida aí, do que você guia. Mas, biólogo. Mestre cervejeiro. Há mais de 40 anos fazendo cerveja. Juiz de cerveja artesanal. Você já foi juiz de cerveja artesanal? Eu já vou contar tudo aqui. Tudo bem? Me dá um oi aqui que eu estou muito feliz de te receber aqui. Quanta honra estar aqui com você. Eu sempre acompanho, né? Aliás, eu quero até contar um negocinho. Tem gente de fora que está te acompanhando que está hoje. Ah, é? Meu filho mora na Austrália e lá você sabe que são 14 horas de diferença. E você pode ter certeza que ele tá lá e vai ficar vidradão aqui para ver esse bate-papo nosso aqui. Cara, quanta honra estar aqui contigo. Ele tá morando na Austrália? Está morando na Austrália já há 6 anos. E, enfim, com certeza ele vai estar curtindo muito a gente conversando aqui. Depois eu vou querer saber se na Austrália tem cerveja boa também. Depois você me conta. Legal. Posso já abrir uma cervejinha para você? Opa! Eu tenho essa cerveja aqui que é a Claro, que para mim é o melhor chopp de Ribeirão. Não sei se você conhece esse chopp aqui. Edmilson foi o criador do chopp aqui. Posso falar assim? A filha, eu tenho uma Claro como sendo uma filha, né? A filha a gente não interessa qual mas é sempre muito bem-vinda, a gente sempre gosta muito, né? Edmilson, você tem um negócio, cara, que se você puxar aí nos cortes, a gente sempre para o programa um momento para falar dos nossos parceiros, e isso eu falo com muito orgulho da Claro, é a cerveja que carrega o nome de Ribeirão aqui, né? Porque tá aqui, Chopp de Ribeirão. Então eu fico muito feliz. Parabéns, cara. Não sei de quem que foi a ideia, mas eu fico, como Ribeirão Pretano, muito feliz de ver isso. Pois é. Bom, claro, primeiro, começou lá em Goiânia, né? Nós pegamos, foi por acaso que eu entrei para a família, claro, vamos dizer assim, mas praticamente desde o começo. E depois nós pegamos e falamos, poxa, mas esse produto tem que vir também para Ribeirão Preto. Então nós pegamos e trouxemos para cá. Depois você me fala, você me conta se eu estou servindo certo aqui, se tem que deitar o copo. Depois a gente vai contar isso também.
Maraca, não existe o certo ou o errado, Não existe é o existe? prazer de estar junto com as pessoas. Ah, então tá Quando a bom. gente faz isso, que dá, isso dá corpo, dá vida, dá alma pro produto. Então tá certo. Saúde, né? Vamos lá, vamos fazer nosso brinde aqui. Como diz o Saúde. alemão, Ein Prost. Ambros... Como que é? Ein Prosit. Prosit. Tá rindo aí, né? Não falei errado, né? Eles estão rindo lá. Quanta honra, quanto Que prazer. delícia. Muito bom. Não, e aí você estava contando. Primeiro, eu falei do orgulho de ver o chopp de Ribeirão aqui e tal. Aí você falou, a fábrica começou lá, mas você é ribeirão pretano da Gema, que está aqui há muitos anos, mora aqui há muitos anos, e o seu primeiro contato com cerveja foi aqui em Ribeirão Preto. Sim, foi aqui em Ribeirão. Nós percebemos que em Goiânia o negócio estava indo legal, né? Caiu no gosto, né? No paladar dos apreciadores, vamos dizer dessa forma. E aí, algumas pessoas daqui de Ribeirão, sabendo que eu sempre trabalhei, sempre gostei dessa parte de fazer cerveja e estar fazendo uma boa cerveja lá na região de Goiás, pediram para ser distribuidora aqui em Ribeirão. Falei, olha, uma boa ideia. Então, foram para Goiânia, conheceram a fábrica e tudo mais, e resolveram trazer para cá, para Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto, para quem eles entregaram, e aí usaram o marketing, né? O Edmilson, daqui de Ribeirão, trabalhou numa grande fábrica e tal, agora está fora, mas está fazendo um chopp, o chopp lembra uma grande marca daqui. Então, isso começou a vender muito mais do que esperava no começo. Então, começaram a trazer, lógico que frete, tudo isso encarece, e a gente começou a pensar, poxa, já estamos já há algum tempo, está legal aqui em Goiânia, aqui em Goiás, vamos pensar numa fábrica em Ribeirão Preto? E assim fizemos, né? Eu e o Reginaldo, que é o sócio, nós pegamos e viemos para cá. Hoje o Sérgio é o diretor. Conheci o Sérgio, o Calil me apresentou ele lá. Pois é. Aliás, o Calil, eu até achei que ele estivesse aqui. Né? Forte abraço, meu amigo Calil. Vamos, um dia a gente traz o Calil. E ele é tímido, Calil. não... Ah, mas a hora que a gente dá um chopinho assim, começa a instigar ele é bom de papo. Mas o Sérgio também é bom de história, viu? Ele conhece muita coisa em Ribeirão, conversando com ele lá. Maraca, sabe aquela casa ali, assim, lá foi e tal coisa. Ele conhece bastante, cara. Posso te contar um negocinho do Sérgio? Pode. O Sérgio é diácono. Ah, eu Entendeu? não sabia. Pois é, ele é diácono. E ele tem um carisma, ele tem aquele negócio de você pegar, falar com as pessoas. Ele escuta aquilo que você não está falando, só para ter uma ideia. E ele, é que nem você falou, ele é nato daqui de Ribeirão Preto, né, da família daqui. E a vida toda, a adolescência, nasceu, cresceu aqui dentro. Ou seja, ele conhece todo mundo, né? E, enfim, o Sérgio também é outra pessoa fantástica. E ele é da família Claro agora também. Também, o Sérgio está com a gente desde o começo. Desde o começo. Porque o que acontece? Eu e o Reginaldo, quando nós começamos a explorar esse território daqui de Ribeirão Preto, nós falamos, nós dois, nós não podemos sair de Goiânia, né? Começamos a cuidar, eu da parte industrial, que é a minha paixão, né? Que é o que eu gosto. E o Reginaldo sempre cuidou da parte administrativa, da parte financeira, contábil, que, aliás, ele é muito bom nisso. Então, nós falamos, nós dois não podemos sair para ir para Ribeirão Preto. Então, vamos achar uma pessoa. E aí, o Sérgio, né, conversamos com ele, o Reginaldo já conhecia também, e falamos, o Sérgio tem o perfil para tocar a fábrica para a gente. Então, assim, praticamente, nós colocamos na mão do Sérgio e o Sérgio, até hoje, ele vem fazendo sempre o melhor para a gente. É o tipo da pessoa que hoje está como diretor, né, da fábrica, mas ele acaba se envolvendo na parte industrial, porque eu não fico sempre aqui, né? Lógico que eu tenho equipe, tenho cervejeiro que é daqui, tem todos os treinamentos que, no máximo, 1 semana, 10 dias eu estou aqui, mas a gente prima muito de fazer treinamentos e de fazer padrões operacionais. O dia que eu fui lá, o cervejeiro estava lá também. Não aquele dia que eu te encontrei na fábrica. Eu fui lá esses dias, a gente foi lá para ver uma pracinha ali na frente, alguma coisa ali que nós vamos, futuramente a gente revela melhor aqui. Mas aí
É o Wagner. O Wagner estava lá. Mas ele é mais tímido, né? Ele o quietinho. Wagner é bem tranquilo, é bem calmo. E a questão do Wagner é o seguinte. Eu trabalhei junto com ele, e eu já estava já com um pouquinho já de idade, não vou revelar a idade aqui, mas já estava com uma certa idade, e o Wagner era moleque, estava com uns 18 anos. Então ele entrou para trabalhar comigo, gostou muito de trabalhar comigo. Bom, aí cada um foi para o seu lado, eu acabei indo para outras áreas, para outra parte de cervejaria, e o Wagner saiu da parte de cervejaria e foi trabalhar na área de segurança. E um belo de um dia eu estava dando uma entrevista lá em Goiânia e para um repórter daqui de Ribeirão. Lá em Acho Goiânia. Que ele até faleceu. Uma matéria que eles fizeram, porque já estávamos com o chopp aqui, né? E aí ele viu essa matéria e falou, poxa, o Edmilson. Aí ele já entrou em contato e eu falei, Wagner, você vai trabalhar comigo. Não, eu estou muito bem aqui e tal. Eu falei, se vira, você vai trabalhar comigo. E hoje ele está trabalhando com a gente e pensa numa pessoa que é feliz. Eu vi, eu notei. Eu cheguei lá, já era umas 7 horas da noite, ele ainda estava ali. Outra coisa que eu notei, a asepsia que a fábrica tem, o tamanho da fábrica, tudo muito cuidadinho, tudo muito bem arrumado. Você chega, o vidro ali naquele hallzinho que você dá para ver a fábrica inteira ali. É muito bem montada a cervejaria. Hoje, você tem quantos tonéis ali? É tonel que chama? São tanques, né? Tanques. Fermentadores e maturadores. São 32 tanques hoje que nós temos lá. A gente faz já alguns tipos de cerveja, né? Alguns estilos. Mas, enfim, isso tudo fica na mão do Wagner. E a questão de limpeza, de asepsia, e isso é um negócio que eu trago, aliás, para tudo que é área, né? Se você não tiver, ainda mais a gente que é considerado do ramo alimentício, se a gente não tiver a preocupação de estar colocando um produto que seja de qualidade e que tenha, no mínimo, os padrões, né? Com potabilidade da água e tudo mais, você está fora do mercado. Porque, primeiro, vai turvar, vai ficar ruim, vai azedar o chopp. Então, isso é proveniente de quê? De ações de micro-organismos, principalmente bactérias. E se tem bactéria, significa que não está bem sanitizado. Então, assim, a gente cuida muito bem. Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje fazendo o nosso próprio sanitizante, tamanha é a preocupação da gente pegar e fazer asepsia e manter os padrões de qualidade e com eficiência dentro dos próprios tanques. Até isso vocês estão fazendo? Até isso nós estamos fazendo. Claro que não é para comercializar, é simplesmente para a gente poder garantir que a concentração, o poder de eficiência e tudo mais esteja nos padrões que a gente quer. E quem ganha com isso? É o produto. Consumidor final que vai tomar esse produto maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar do produto, mas antes, deixa eu dar mais uma golada aqui. Vamos começar rapidinho, só para contar um pouco da sua história aqui com o Ribeirão. Você é da Vila Tibério. Na verdade, eu sou mineiro. Mineiro. Essa é uma novidade. Mas você nasceu em Minas. Eu nasci em Minas. E eu nasci na cidade que mais cresceu no Brasil. Tipo, ela tinha 5 casas, hoje no mínimo tem 10, cresceu 100%. Que os glorienses não me ouçam. Aliás, tem muita gente de lá que mora aqui. Eu amo aquela cidade. São João Batista do Glória? São João Batista do Glória. É considerada a cidade linda, das cachoeiras, né? Família toda de lá, eu adoro a cidade, é brincadeira. Aí vai de gente de Ribeirão para passar um final de semana lá, para curtir com a família. Pois é, e tem uma rota lá que é principalmente a parte de você fazer trilha, ir para as cachoeiras, pousadas e tudo mais. Ou seja, é uma região belíssima, né? Então eu sou de lá, mas vim muito cedo para cá, para Ribeirão Preto, né? E na época meus pais mexiam com fazenda, nós fomos para o Mato Grosso, tivemos uma época lá, principalmente na cidade de Dourados e tal. Enfim, aí acabamos voltando. E eu falava, não, vamos ficar aqui em Ribeirão Preto, né? A ocasião que meus pais escolheram para a gente ficar aqui. E ali comecei a estudar muito cedo, sempre gostei de estudar e jogar futebol. E nessa de jogar futebol, acabou que... Posso te interromper? Você falou seu pai está vivo? Tá. E ó, o seu Oswaldo,
vou revelar uma coisinha aqui pra você. Ele adora jogar truco. Hoje, com certeza, ele já deve estar ligando. E mais uma. Por exemplo, tem a Márcia, que é a minha esposa. Minha esposa, ela é parceira do peixe. Ela não joga comigo. Ela do joga peixe, com que é o meu peixe. irmão. E eu sou o parceiro do meu pai. Agora, modéstia à parte. É difícil de ganhar de nós dois. Hein? É mesmo? Eu sou bom nisso. E ele é melhor do que eu. E agora eu vou te falar uma coisa. Depois eu quero um dia enfrentar. O Egno joga também ou não? O Egno é bom também. É bom? Joga. Então eu vou chamar o Egno de parceiro e vou querer jogar contra você e seu pai. E contra o peixe também, eu quero dar uma surra no peixe também. Mas seu pai, cara, eu vi uma reportagem e alguém falou assim, é o pai do Edmilson. O pessoal tava contando a história daquela música do Tião Carreiro e Pardinho, que conta a história do Rei do Gado. Isso. E seu pai... Ele viveu esse período aí, vamos dizer assim. Que legal, cara, ali no o Hotel velho, Brasil. O velho fez 90 anos agora em janeiro. Tá com 90. Então ele foi convidado para fazer isso aí, né, pelo Sandro. E... O Sandrão que toca, né? O Sandrão que tem a loja de instrumentos ali. Isso. E ali uma reportagem pela TV Record, né? E ali ele começou. Imagina como que o velho tá, aparecia na televisão. E outra, aquilo lá que ele falou é verdade, porque naquela época tinha muita questão de circo, né? Tanto é que o circo do Biriba era até famoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Biriba. O Biriba era muito carinhoso comigo. Pois é. E aí, lá ele pegou e chegou a cantar uma música com o Tião Carreiro. Aí ele tem uma fita, você vê como é que é, né? Uma fita, naquela época não tinha máquina, não tinha... Quer dizer, tinha, mas nós lá, a família não tinha. E aí ele fez uma gravação numa fita cassete que até hoje está lá. Ele não deixa para nada, vira e mexe, é ele que olha lá no cantinho dele e treinando com a viola. É o senhor Oswaldo. Seu Oswaldo. Então, eu te interrompi. Aí você estava contando, aí o seu Oswaldo, aí você é o segundo, o filho mais velho. Eu sou o mais velho. Você é o filho mais experiente, velho. Né? Mais experiente do seu Oswaldo. E um dia eu quero bater um papo com o teu pai ainda por causa dessas histórias e tal. Mas aí você trabalhava com saúde, mas jogava bola também para um hospital aqui em Ribeirão Preto. Isso. Hospital, posso falar o nome? Hospital da Beneficência Portuguesa. A Benê. Então, a nossa Benê. Isso. É maravilhoso. Foi uma época muito boa. E eu acho que eu tinha 13 anos ali. Mas eu gostava muito de jogar futebol. Tanto é que eu não fui profissional eu acho que o seu Oswaldo interferiu ali. Você era bom viu? de bola? Modéstia à parte, eu jogava bem, né? E aí, nessas todas, aí tinha o time de futebol de uma cervejaria. E eu fui contratado para poder fazer parte desse time. Você foi primeiro para o time da cervejaria? Fui primeiro para o time da cerveja. Depois encaixaram um lugar lá e eu me apaixonei por cerveja, né? E me formei primeiro na área de refrigerante. Porque primeiro, você falou aí de engenheiro químico, primeiro eu fiz química industrial. E para fazer química industrial, você tem que pegar e fazer o seu relatório, o seu TCC, pelo menos na época tinha. E eu fui fazer isso até pela facilidade de entender o processo na parte de refrigerantes. Mas logo depois eu passei para a cervejaria, e aí eu me apaixonei. Aí eu falei, bom, eu não posso ficar só na química industrial. Fui fazer engenharia química, e aí eu gostei muito da parte não visível. Porque a cerveja, o mais interessante dela é a gente enxergar aquilo que ela não está se mostrando. Claro que você olha aqui, você vai ver a aparência da cerveja é clara, é escura, não é nesse sentido. Mas é você ver como é que é a composição química por dentro. É como que é o metabolismo, como que é a biotransformação. É verdade que tem uns bichinhos aí que comem a comidinha e aí faz essa transformação? Na verdade, o cervejeiro... Se for, você pode ficar tranquilo. Depois você vai me explicar como funciona. Só estou perguntando agora nesse contexto aqui. Esse bichinho é a levedura, né? Então o fermento. A levedura. Isso. Então é esse que faz a cerveja. Na verdade, nós, os cervejeiros, os mestres cervejeiros, a equipe que trabalha, só preparamos a comida para que a levedura, que é o micro-organismo, faça todo o trabalho. Você está preparando o alimento daquela levedura que vai fazer a cerveja. Exatamente. Então, mas vamos lá. Aí isso faz mais ou menos uns 40 anos, porque foi aí que você teve o primeiro contato. Mais de 40 mais anos. De 40. Faz mais.
E aí o seu primeiro, a primeira vez que te chamaram, olha, vem aqui que agora é a cerveja. Posso revelar o ano? Pode. 1975. O ano que eu nasci. Então, o ano que eu nasci, você começou a trabalhar. A trabalhar lá. E naquela época podia trabalhar menor ainda, né? Era a minha sorte. E assim, eu sou muito, não sei, essas leis de hoje, não estou dizendo que está errado, mas quando a pessoa, eu tiro isso como uma experiência própria, que a gente começa a trabalhar, eu acho que muitas das vezes da gente, ao invés de ficar na rua, ao invés de fazer coisas que de repente não deveria fazer, quando você está fazendo um trabalho que você está aprendendo, e é o meu caso, né? Primeiro era jogar futebol, depois estudar, perceber que eu podia ir mais além, então isso abriu os horizontes para que eu nunca parasse de estudar. E até hoje eu não parei de estudar ainda. Eu termino uma faculdade, termino um projeto, faço um MBA e começo logo isso a estudar legal. mais. Eu acompanho, tanto que você é estudioso nisso e gosta de ensinar também. Nós vamos chegar lá. Primeiro, eu quero só para acompanhar a história. Aí você está falando de uma época que a gente tinha no Brasil, e aí eu não estou... É lógico que num estado você podia ter uma outra cerveja, num outro lugar, mas no geral a gente tinha 10 marcas de cerveja, né? E assim, todo mundo tomava a cerveja Pilsen. E você tinha uma outra cerveja escura ali também, mas no geral era a Pilsen, né? Exatamente. Então, até, como é que eu vou dizer, essa questão de você pegar e classificar as cervejas, porque é muito recente essa cultura nossa aqui da cerveja. Ah, mas isso não começou lá, a primeira cervejaria, na verdade, que aconteceu aqui no Brasil foi em 1637, né? Aí depois disso veio a evolução. Mas, oficialmente, é o Grupo Petrópolis, que é de 1853. Logo em seguida nasceu a Brahma e a Antártica em 1888, se não me engano. Então o Grupo Petrópolis é o mais antigo fabricando cerveja. Isso, lá exatamente. no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas isso era da época dos portugueses que vieram. A gente começa a entrar em história. E eu não gosto muito de falar de história, porque a gente tira... É bom até falar de história, mas a gente tem outros assuntos que de repente pode ser até mais interessante. Mas um dia a gente pode vir começar a falar desde a época de como começou a cerveja, desde as eras, né, que praticamente nós temos 5 períodos marcantes na história, né? Atribuem a quem a invenção da cerveja? Atribui primeiro aos fenícios, aos povos germânicos. Ou seja, eu particularmente, aqui na minha visão, eu atribuo como aos nômades, né? Que naquela época, nós estamos falando coisa de pré-história, e a pré-história, você pega lá de quando o homem, né, se tornou, vamos dizer assim, mais sociável, né, sociável para os padrões da época, foi lá no período de... Começou com 27 milhões de anos e foi até cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Então isso aí dividiu em era, né, que era pré-história, mas o período paleolítico e neolítico. E aí teve datas também, se eu não me engano, o primeiro que foi o paleolítico, né, que o homem começou a entrar como nômades, né, viver em bloquinhos e começar a trabalhar de uma região para outra, indo para procurando alimentação. E a alimentação daquela época, basicamente, era o quê? Era caça, era pesca, e então eles tinham que estar saindo para poder fazer essa busca por alimento. E aí cabia às mulheres preparar, por exemplo, a parte de cereais, né? E, então tinha lá as frutas e tudo mais, e as mulheres começavam a preparar os materiais. E aí veio a questão de uva, né? Pegar a uva, colocar em um determinado canto para poder alimentar mais para frente, e até que uma pessoa, naquela época ainda, parece que foi traída, alguma coisa nesse sentido, foi lá e falou, eu vou me matar. Então foi lá e pegou aquela comida que estava lá e começou a tomar e se sentiu embriagada. Então ali nasceu a deusa, né, voltada para o vinho. E logo depois a questão de deixar também ao acaso
veio a parte da cerveja, né? Imagina-se que teve lá, o processo choveu, isso deu a primeira maceração, né? O grão foi transformado em açúcares, depois uma nova fermentação, um acaso de novo, e aí virou o álcool. O álcool por quê? Porque o micro-organismo, e isso está presente em qualquer lugar, ele começou a fazer, se alimentar desses açúcares e formar o álcool. Não se tinha nenhum controle disso, evidentemente. Então, por isso que a gente fala que desde essa época até agora, é lá por volta de 6.000 anos até 9.000 anos da gente ter a origem da cerveja. E o mais interessante disso é que, por exemplo, 6.000 anos ou 9.000 anos, o que nasceu primeiro, o vinho ou a cerveja? Porque vê escavações, vê as pessoas tomando lá, mas e aí? Tinha aquele hábito da pessoa tomar com canudo, né, no chifre às vezes, mas você não sabia o que era que estava tomando. Então via a época depois, né, uma época um pouco mais recente do que essa daí, mas a época antiga também, é de alguma coisa lá de 473 anos antes de Cristo, né? Então foi a época que começou a escrita, começou a fazer os desenhos, né, os desenhos da pedra, tanto é que tem um período ali que fala a época da pedra, a época do estanho, a época do chumbo. Eles começam a desenvolver os próprios instrumentos para poder auxiliar até na caça. Mas enfim, isso é história. Dia a gente vai voltar a falar disso. Vamos pegar um dia para falar disso, mas gostei de saber. Mas é o que você falou, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Então vamos começar. Eu posso começar com algumas perguntas. Então, você me contou a sua história também com a cerveja. Você, por conta do futebol, você foi jogar no time da fábrica. Pessoal, vem para cá para trabalhar. E aí foi onde você começou a fabricar. E 40 anos depois você se viu fabricando sua cerveja. Isso. E agora, além de fabricar a sua cerveja, você está ensinando muita gente a fabricar cerveja. Eu quero primeiro, até para a gente conceituar, naquela época eu falava assim, ele era químico da cervejaria, depois veio o mestre cervejeiro, e tem gente que fala sobre o especialista em cerveja. O que é o químico, o que é o mestre cervejeiro, o que é o especialista? Ótima colocação. Primeiro, dentro de uma cervejaria, você tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, primeiro, são divididos em áreas, né? As áreas, por exemplo, administrativa. Enfim, eu acho que o que mais tem dentro de uma cervejaria são os setores interligados a ele. Então, tem a área administrativa, a área industrial, a qual eu sempre optei de estar trabalhando. Então, por exemplo, o químico. Normalmente, o químico ele vai cuidar da parte de laboratório. Né? Pode se tornar um mestre cervejeiro? Pode. Porque o que você precisa para ser um mestre cervejeiro? Você precisa de, no mínimo, ter alguma formação voltada para você responder legalmente por todos os processos. E essa foi uma das minhas intenções na época, de pegar e falar assim, eu quero entender. Por exemplo, eu sou matemático também. Precisava de eu estar... estudar, você foi se aprimorando nisso e tudo. Precisava de eu estar fazendo matemática. Eu vi aqueles negócios, poxa, o crescimento, por exemplo, da levedura, ela cresce de uma forma logarítmica. E eu lá ia entender o que era esse logaritmo. Então, vamos estudar. E eu começava a estudar e aquilo não entrava na cabeça, porque eu gostava mesmo era da química. Ou seja, então, isso fez com que eu fosse me aprimorando com cada parte dessa aí. Então, o químico, ele cuida mais da parte de laboratório. O mestre cervejeiro não necessariamente é aquela pessoa que ele vai estar trabalhando direto lá com a parte de produção. Ele vai estar dentro de um contexto que vai estar fazendo o quê? Vai estar trabalhando com estratégia, com treinamentos e principalmente elaborando padrões operacionais. E aí você falou da questão da gente disciplinar. É por isso que eu comentei que a gente vai começar com um curso voltado para ensinar melhor as pessoas. Não que a gente saiba tudo, eu acho que eu aprendo e aprendo muito, porque nós temos cursos dentro lá da fábrica, e é curso assim, que a pessoa vai, não sabe nada, absolutamente nada, e ele sai dali sabendo fazer a cerveja. Exemplo disso é a minha esposa.
ela faz cerveja na panela de pressão em casa. Você me falou o dia que eu fui lá, você falou assim, Maraca, dá para fazer na panela de pressão e minha esposa faz. É verdade, então? Muito verdadeiro isso. Então, é só a gente pegar e criar a metodologia para a gente pegar e estar fazendo esse negócio de uma forma bem simples, porque o negócio todo está na simplicidade de fazer as coisas. Então, nós damos cursos aí dentro da fábrica, dentro da cervejaria, claro, e agora nós vamos entrar com uma outra parte que se chama o especialista, né? Voltado com o canal. Isso é novidade, isso vai aparecer, os cursos já tem. Eu estou até planejando de fazer o primeiro curso como sendo, isso um curso híbrido, né? Presencial e também à distância. Então, eu já vou... a gente tem um quadro aqui no programa que eu sempre exijo das pessoas que me contem um segredo. É a única coisa que eu peço. Aliás, o Edmilson ele fugiu dessa regra, porque além do segredo que eu estou pedindo, eu estou segurando aqui, mas ele falou, Maraca, tem uns presentes para te entregar. Eu falei, me entrega no ar, ele vai me entregar aqui. Antes, deixa eu te falar do segredo. Eu falo para todo mundo, você tem que me contar um segredo. E aí, a hora que a gente estava vendendo, você falou, Maraca, tem uma coisa que ninguém ainda sabe e tal, mas você deve ter uma plataforma educacional para ensinar as pessoas. É isso, né? É isso que a gente está estruturando agora para poder acontecer. De forma híbrida. Mas não é só isso. Depois, no final, a gente vai falar. Eu posso te falar vários segredos aqui e várias histórias também. Eu tenho cada história fantástica de época de trabalhar, por exemplo, na África e lá ser exigido de uma cerveja sem ter a matéria-prima e a gente ter que se virar. Depois nós vamos conversar direito sobre isso. Sim, a gente tem que dar o jeito. Não, peraí que você vai me contar isso. Então, me fala do meu presente. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Por que a Claro chama Claro? Enquanto você vai me tirando, vai me contando. Primeiro, que Claro é um nome forte, né? Forte. Na época, lá no começo, essa aqui é uma English IPA, mas vamos falar da Claro. É um nome forte. Então, é um nome curto, é um nome que nós olhamos e falamos, poxa, eu acho que isso aqui pega legal. Só que já tinha um nome claro, escrito com letra C, que é da área de telefonia. Uhum. Nós entramos... a Claro, empresa de celular. Isso. E aí nós entramos em contato, verificamos, fomos buscar juridicamente se poderia ou não, e resolvemos meio que, não digo fortalecer, mas meio colocar a letra K. Então ficou um claro diferente. E aí essa letra K, claro, essa palavra claro, nós começamos a olhar, mas claro, remete o quê? Luz, energia. E o que é que dá mais luz? Sol. Então vamos vincular o sol para a gente poder fazer como se estivesse iluminando e a gente começa a fazer todo um trabalho por trás disso aí. E aí eu fui entender melhor esse negócio, tanto é que eu fiz um MBA em marketing exatamente para poder entender essa questão de marcas, do valuation, do branding. Você foi estudar mais uma vez. Mais uma vez. Uhum. Então eu fui fazer marketing para a gente, enfim, entrar nessa área aí. E aí, nós, na época, nós resolvemos fazer um sol tribal, com aqueles raios, tipo, iluminando, né? E começamos a fazer um trabalho nesse sentido. E com o slogan de que, mesmo sem ter essa lei seca, essas coisas tudo que tem aí, lugar de tomar chopp é em casa. E isso pegou tão bacana na região lá de Goiânia, que aí nós pegamos e aí foi só fazendo a transformação, né? Bom, aí nasceu a Claro, depois nós entramos com colocar um azul, porque entendíamos que do jeito que foi a marca original, que não é essa daí, era um pouco diferente, precisava de inovar, né? E aí nasceu a Astúria. Mas na Astúria nasceu por quê? Porque quando eu fui para a gente pegar e colocar como as plataformas, como a raiz, ou o que a gente queria dentro da fábrica, nós sentamos, eu e o Reginaldo, falamos, bom, nós temos que ter nossa missão, visão e valores principalmente. Então nós vamos pegar, para a gente entender melhor isso, nós vamos para o banco da faculdade, que é onde que eu te falei, nós vamos fazer marketing. E lá,
os especialistas, os doutores nessa área aí, disseram, mas qual é o produto? O produto é claro. Vocês estão comendo o próprio produto? Nós paramos para analisar, falou, você tem que ter sempre um produto que possa ser alternativo. Uma segunda linha, ou talvez, né, um alternativo, enfim. Aí é o seguinte, o Reginaldo, ele é apaixonado por Fórmula 1. Então, tanto é que ele chegou na época de kart a correr com o Ayrton Senna. Olha para ver como é que é. Ele é apaixonado. E o filho dele, hoje, está fazendo parte da Fórmula Delta, se não me engano. Enfim, está disputando e está muito bem aí na categoria. Né? E aí, o Reginaldo chegou e falou assim, olha, eu sou muito fã, depois da era aí de Ayrton Senna, eu sou muito fã do Fernando Alonso. Fernando espanhol. Alonso, de onde é? É de Astúria, que é do norte da Espanha. O que você acha da gente colocar Astúria? Pô, na hora foi aquele insight, assim, eu falei, putz, gostei. Vamos ver, fomos atrás de registrar. E Astúria é um nome forte, bonito. Pois é, a gente já tinha claro que é o nome, e aí, exatamente o que os especialistas disseram para nós. Olha, marca, claro, muito legal, o produto é fantástico e tal. E aí nós entramos com Astúria. E nós essa aqui é a Astúria. Astúria exatamente para entrar como linha especial. Então essa aí é uma English IPA. Uma English IPA da Astúria, que tem um IBU bem alto aqui, né? O IBU dela é alto. Tem. Quer dizer, é forte. Essa daí é potência, essa daí é lúpulo, essa daí é bem amarga. Essa aqui é para tomar devagarzinho. Você toma menos e toma melhor. Melhor, muito bem. Aquele slogan, né? Beba menos, mas beba melhor. Vamos deixar essa Astúria aqui. Aqui tem uma outra que é claro, que é uma triplo malte. E aí, triplo malte são 3 maltes que você usa aqui. Esse daí é um segredo também que eu vou te contar. Eu uso um malte... mais um segredo. Que não é um malte qualquer. Primeiro, para ser malte, não sei se você sabe como é que funciona, mas você não planta o malte. Você planta a cevada é como se fosse o arroz, né? Nasce, você colhe, você manda para uma planta, e no caso é para uma maltaria. Lá você faz a molha, você passa por um processo de germinação, depois você faz a torrefação até ficar pronto o malte. No Brasil alguém faz isso hoje? Faz já? Já tem malte brasileiro? Tem excelentes maltes brasileiros. É a Agrária que faz isso. Uhum. Mas eu fui atrás da gente procurar um malte inovador. E eu procurei o malte holandês, que é o Swine. Então esse malte, ele é feito, né, porque lá é uma região que ela fica abaixo do nível do mar. Então, é uma região que era alagada, tem uns pântanos, aquelas coisas, e esse malte é específico de lá. Então, ele tem uma característica que traz para a cerveja, e a hora que a gente toma, a gente vê todas aquelas notas desse malte que deu uma vida maior para essa cerveja. Legal, tá aqui. E essa já tem um IBU mais baixo, quer dizer, é uma Pilsen. Ela é da família da Pilsen. Da Pilsen, né? Só que já é mais encorpada. Ela já é um pouquinho mais, até o IBU dela, um pouquinho, o teor alcoólico também um pouquinho diferente do Pilsen, mas é uma cerveja que está entrando aí no paladar do pessoal. Muito bem. Essa daqui é uma América IPA, Astúria também. IPA tem algumas classificações. Então, por exemplo, tem a América IPA, a English IPA que você recebeu aí, enfim, tem várias categorias de IPA. Então, essa daí é um pouco mais suave comparando com a English IPA, mas o que caracteriza ela é principalmente o caráter de lúpulos, né? Você dando herbal, floral, ou seja, tem uma roda, isso a gente explica até melhor num curso, por exemplo, de sommelier de cerveja. E aí a gente começa a ter essas notas, né? Parece que maracujá. Então, assim, é a composição de lúpulos que faz com que a gente tenha cada uma dessa percepção, né? De aromas e de paladar tudo. Legal. Esse aqui é o nosso Black. É um chopp escuro. Você sabe que eu vou te contar. Agora eu vou contar um segredo. Eu torço o nariz para chopp Black. Só que eu fui experimentar o de vocês, é diferente. Porque o chopp Black, geralmente, ele é adocicado.
o de vocês não vem aquele doce, ele não é tão doce, ele tem um gosto de cerveja muito peculiar, muito bom, muito gostoso. Também é bem interessante. Por que que ele... Porque geralmente o Black, desde aquela época que a gente estava falando lá, que antigamente, além dos Pilsen, existia algumas cervejas pretas. Tinha até aquela que o pessoal tomava para... A mãe tomava para amamentar. A Né? Malzbier. Eu não sei se era uma desculpa que a mãe queria para tomar uma cerveja, mas ela tomava para amamentar. Mas o Black de vocês é um Black muito gostoso. O que é a diferença Pois dele? é, esse daí é o fruto da gente pegar, estudar bastante e ver o que o pessoal gosta. Aham. Então, eu gosto muito de fazer contato com pessoas, de treinamentos e Aham. tal. Tanto é que né, eh, nesse foco da nova plataforma que a gente vai estar colocando aí como especialista, Aham. a gente vai trabalhar também com cursos voltados para garçons, serviço, e ensinar também as pessoas. Então, assim, na verdade, quem manda é o consumidor. Então, o consumidor, às vezes, ele fica meio, como é que eu vou dizer, meio atrapalhado Aham. com tantas marcas que existem no mercado. Hoje, aham. Então, às vezes, ele quer uma, mas quer por quê? Porque vê na televisão, é o marketing. Então, o que nós pensamos, né? O que nós pensamos? Vamos fazer um chopp que tem essa característica, porque nós já vimos que existe essa preferência, mas não vamos esquecer daqueles outros que gostam de alguma coisa diferente. Então, por exemplo, nós vamos fazer ele adocicado? Não, nós vamos fazer ele ressaltando um pouquinho também do amargo. Ah, então é isso. E o que dá para esse black aí? Nós pegamos, e o que compõe ele, o que faz ele ficar dessa cor, são os maltes escuros. E só para se ter uma ideia, nós trabalhamos no Grupo Claro hoje com 50 tipos de maltes diferentes. E o que faz o malte ser diferente é exatamente a torra. Quando eu te falei que faz a plantação da cevada, depois vai para a maltaria e tal, o tempo de torra é que vai fazer com que o produto fica mais escuro, mais adequado, mais caramelizado, mais tosto. Ou seja, é ali que a gente molda o malte do jeito que quer. Isso não é função do mestre cervejeiro, do mestre malteiro. Mas, e como existe isso no mercado, nós fomos atrás, fizemos alguns testes, e eu tenho uma cozinha de teste lá dentro da cervejaria, que é como se fosse uma panela mesmo. Nós mesmos fizemos, de um barril até, nós fizemos toda uma colocação de serpentina ali dentro, é só colocar na tomada e a gente consegue fazer as rampas de temperatura. Então, nesse aí, nós pegamos vários maltes. Na verdade, esse aí são 3 tipos de malte escuro. Um malte que dá tosta, outro malte que dá o caramelo, e se você tomar, você vai ver que fala, poxa, mas isso aqui parece que está com um paladar de frutas vermelhas, ameixa, algumas coisas, baunilha de repente, então dá essa sensação em função dessas torras dos maltes. E por outro lado, nós deixamos aparecer também o dulçor proveniente dos maltes Pilsen. Não pode ser uma quantidade grande, porque senão clareia. Então nós colocamos um malte bem torrado, e aquele malte tipo Carafa 3, que é o mais potente mesmo em cor, para poder fazer com que desse essas características aí. E o curioso, agora falando um pouquinho de processo, é que você não pode fazer toda a infusão colocando ela no começo. A gente tem que fazer isso aí praticamente durante a filtração, que é uma parte de processo, para você obter isso aí. E apesar de tudo isso, ele tem a sensação de que é um Pilsen, mas na verdade não é. É um Black Light Lager, esse daí. Entendi. Ele é um lager Escuro, bem suave, entendeu? Legal. E você toma, você tem a característica, você sente aquele dulçor, mas você sente meio que, não vou dizer azedo, meio que ácido, ácido, e você sente o caramelo, você sente esse lado aí de frutas, né, castanhas, de repente. É um chopp que caiu muito no paladar das pessoas também. Legal. Bom, esse aqui eu vou deixar por último. Tá. Esse aqui é o nosso puro malte. Ah, legal. Esse puro malte, ele está entre o chopp Pilsen e entre o Premium. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O puro malte, água, malte e lúpulo.
É isso. E a levedura, que é característico de Lógico, todos, que a gente nem precisa de colocar. Porque a legislação, a lei brasileira, ela não pede, não exige que você coloque levedura, por exemplo, nos registros. Não precisa, você não precisa colocar. Então, o que a gente faz? Então, puro malte é somente a cerveja que é feito com malte, só de malte. Só de malte. Porque você pode colocar de juntos também. A lei permite que você faça isso. Tanto é que uma cerveja fácil de beber, na maioria delas tem adjunto. E adjunto, a gente tem que entender, que de repente você fala, cerveja de milho é transgênico, que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. O arroz é muito carboidrato. Não é isso. Ele substitui bem a parte de carboidratos que a levedura precisa. O grande segredo de tudo isso é a gente entender da parte de processo para fazer com que todo o metabolismo das leveduras, porque são elas que vão trabalhar, a gente extraia o lado benéfico dela para a gente pegar e ter alguma coisa que remete àquilo que a gente está propondo fazer. Exemplo, nessa aí de puro malte. Que é uma Pilsen puro malte. Eu diria que ela é uma export. Uma export. Porque se a gente olhar a raiz, por exemplo, da cerveja, dos estilos, e hoje tem mais de 150 estilos de cerveja, mas ela deriva, por exemplo, de 7, que depois se tornou 11 e que hoje já chegou em 150 estilos. Para classificar isso, lá na década de 70, né, Michael Jackson, né, lá o americano, que não é o Michael Jackson cantor, o Michael Jackson cervejeiro, ele reuniu junto com toda a equipe a classificar a cerveja, porque você tinha lá, era o quê? As mainstream, a cerveja, né, colocando os adjuntos, cada uma na sua categoria, obedecendo a legislação, por exemplo, de cada país, e aí formava essa cerveja. Então, no caso dessa daí, cada uma delas, e aí é que entra o lado da gente entender, conhecer e trabalhar muito bem. É a gente pegar e ver o que nós queremos da cerveja. Então, nós queremos o quê? Uma cerveja que não dê dor de cabeça? Então, nós vamos trabalhar o metabolismo e é por isso que é importante a gente entender de mais matérias. Por isso que eu fiz química industrial, para quê? Para trabalhar os processos. Fiz engenharia para entender como é que era a composição disso aí. E eu ia para uma área, era a área de biomedicina, tanto é que comecei trabalhando no hospital e quase que eu fui para essa área aí. Mas quando eu fui para dentro da cervejaria, eu mudei totalmente de ideia. Então fui para poder entender. E dentro lá da parte de cervejaria, quando a gente faz todo o mosto preparo, a gente tem essa comida que a gente fala, né, que é o mosto para as leveduras, e aí essa levedura vai metabolizar. Então ali acontecem muitas reações químicas e depois acontece também compostos químicos no processo de fermentação. E chega a ser numa quantidade tamanha que é de 78 a 80 mil compostos químicos. Tudo isso, se a gente parar para analisar, fala assim, bom, eu vou trabalhar o puro malte, mas vou colocar o quê? O lúpulo. Então, por isso que permite a gente, através dos lúpulos, colocar e falar, eu vou ter uma cerveja herbal, eu vou ter uma cerveja floral, eu vou ter uma cerveja condimentada, vou fazer harmonização, que eu estou vendo aqui, com uns petiscos legais. Com queijo. O queijo é o coringa, né? Coringa, cai Entendeu? bem com tudo. Exatamente. E aqui é outra que está caindo muito aí no paladar das pessoas eu também. Vou te falar, essa aqui é a campeã das mulheres. Minha esposa adora, minha esposa não toma cerveja, mas essa cerveja ela adora. E eu vejo, tem uma amiga minha que vai lá no Calil, vai lá no Beer Shop, buscar dela toda semana que ela bebe. Quando eu falo, eu tenho muito amigo que toma ela também, mas quando eu falo campeã das mulheres, porque ela é uma cerveja de entrada, né? Não, e você vê uma coisa, quando tem casamento que o pessoal pega, usa do delivery, você vê duas filas quando você vai lá. Uma fila das mulheres indo lá para poder tomar o chopp de vinho e outra dos homens que, modéstia à parte, é doce. Eu gosto de tomar, mas pouquinha coisa. Não é a minha preferida.
mas as mulheres gostam muito disso aí, porque é bem suave e remete mesmo à tradição do vinho, da uva, né? A logo ficou legal nessa cor aqui, eu achei que ficou bonita, ficou bem legal, parabéns. Pois é. E hoje lá em Goiânia nós estamos... Essa você fabrica em Ribeirão já ou não? Essa fabricamos em Ribeirão. E é uma que está tendo uma saída bem legal que aqui. Legal, parabéns. Claro Vinho, é isso. Procurou isso. Claro Vinho, é isso. Claro Vinho. Muito bem. E você vai como se estivesse tomando cooler vinho. De vinho aqui? Então, porque ele é frisante. E a legislação não permite você falar, isso é chopp de vinho, entendeu? Meio que no marketing a gente coloca. Mas por isso que ele é um frisante, ele é um cooler de vinho para atender a legislação sobre esse quesito aí. A espuma dele parece mais com a espuma de frisante ou de chopp? Ela tem essa característica, né? Nós nos preocupamos também com esse aspecto, porque, primeiro, se a gente imaginar o produto, né, a cerveja, ela é composta, lógico que vem de amido, toda a fonte de energia, mas tem basicamente 3 pontos marcantes, que são as proteínas. Proteínas de alto, baixo e médio peso molecular. Baixo peso molecular é a comida para a levedura. Médio peso molecular é aí que vai dar consistência, vai dar recência, vai dar vida, vai dar esse frisante para a cerveja. Então a gente procurou trabalhar muito com proteínas de médio peso molecular. E a parte não fermentecível, que é a proteína de alto peso molecular, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não pode ficar em excesso, porque senão você acaba turvando, acaba tendo consequências, mas nós procuramos moldar de tal forma que essa quantidade veio a fechar e ficar bem legal nos produtos. Que legal. Agora, mais uma coisa que é importante também a gente está falando aqui. Dentro dos meus trabalhos na cervejaria, a vida toda praticamente, eu aprendi muito da parte de fermentação. Tanto é que, além dos cursos aqui, hoje eu estou até dando aula numa faculdade, né, da região aqui até, da parte, não é nem da parte de fermentação, mas isso fez com que a gente venha aprimorando cada vez mais. E... que nem eu falei, a parte de reações químicas, são várias reações químicas que acontecem. Mas uma das coisas que normalmente, e se a gente parar para analisar, por exemplo, uma molécula de glicose, essa molécula de glicose, ela é desdobrada e ela é partida no meio. Então, ela forma 2 moléculas de glicose. Isso é como se a gente pegasse lá no início, ver a parte de bioquímica, nós temos o açúcar sendo quebrado para fazer a molécula do acetilcoenzima A. Isso entra no Krebs. Isso que eu estou falando é um metabolismo que acontece no nosso organismo. Por exemplo, todas as células nossas, nós precisamos de fontes de energia. Carboidrato é uma delas. Entendi. Então, a gente trabalha isso para quê? Para a levedura metabolizar. E aí a gente tem uma coisa. Estou te contando tudo isso porque existe a dor de cabeça quando a gente toma um produto né, proveniente do álcool, álcools superiores e tudo mais. Mas aqui, a gente, conhecedor de um pouquinho desse processo, as pentanodionas e as butanodionas, que é um processo, né, do metabolismo dessa própria levedura, ela se autodegrada e a gente não tem o famoso diacetil na cerveja, que é um gosto meio que amanteigado e tal. E com isso, a probabilidade de você tomar o nosso produto e ter a dor de cabeça, ela é muito pequena. É um marketing nosso aí. Que né? legal. E eu sou testemunha disso, porque, pessoal, mais uma vez dizendo, eu sou embaixador. Deixa eu já pegar A bolsa é sua também, viu? Que bolsa linda, bolsa térmica linda. Tem mais presentinho aqui pra você. Eita, hoje, ó, chamem mais o Edmilson aqui, gente, por favor, mais vezes, já anota aí. Pode deixar aqui. Ó, aqui tem um bonezinho da Claro. Muito Temos legal. aqui uma caneca, essa aqui, eu fiquei sabendo que você faz coleção. Faço coleção e eu não tenho essa. Olha o tamanho dessa caneca, gente. Aqui tem uma outra também. 1 litro essa aqui, hein? Meu Deus, que caneca linda. Ó, vai lá pra minha cristaleira. Pois essa é. eu E aqui tem mais umas que é de lata, produto Astúria também. É. Né? E
E que embalagem bonita, né? Essa é para presente de aniversário. Também, o pessoal acha na fábrica, acha para comprar aqui em Ribeirão essa? Acha assim. Aqui é meio que assim, o forte, a produção é lá em Goiânia. Aham. Até porque nós até temos já a linha de lata aqui em Ribeirão Preto, mas nós estamos ainda focando nos outros produtos. Aham. Mas em breve a gente vai começar também com a linha de latas. Lata. Já eu vou falar porque vocês também vão vão começar, não, já estão fabricando refrigerante energético também, né? O energético foi para teste. O refrigerante teste. também teste, mas é um teste assim que já caiu Caiu no gosto. no paladar das pessoas. Que Então boa esse já vai notícia. entrar para a Legal. linha de produção Mas já deixa eu direto. só dizer também que além de ser muito bonito, ó, para presente, você está me dando aqui uma Vienna Lager, né? Que também é um tipo de cerveja que todo mundo gosta, e uma Stout. E aí tem o quê? Aqui é uma América IPA, outra, se eu não me engano, não sei se é Witbier, não deu para perceber aí. Porque, que nem eu falei, foi o pessoal lá que Essa é preparou lata. e mandou. Ó, que legal. Aqui é lata também? A lata também. Muito bom. São opções aí para quem quiser presente, é muito legal, né? Bonita. Vamos tirar então? O pessoal tá falando para mostrar a lata. Elas são bonitas mesmo. Quem faz a grafia para vocês aqui É o Vitor a Mercedes. ilustração? O Vitor? O Vitor é filho do Reginaldo. Então, assim, é família também. Ah, Então, o Vitor, eu olha estava até que forçando. linda essa lata. Não, vou tirar, depois eu ponho de novo. Eu estava até forçando o Vitor a vir para. Essa é uma frutipa, tá? Ah, frutipa. É uma IPA Com frutas. É uma Deve- IPA com adição de frutas. Deve enganar, Depois hein? você vai degustar e você vai me falar. Você vai falar, Nossa ficou Senhora, boa ou não ficou boa. Boa. Então, Porque ó, isso daí, esse feedback que a gente recebe das pessoas, isso é muito legal. Porque todos esses produtos, quando você prepara um produto, né? No meu caso, eu tenho sorte, né? Aham. Eu tive a sorte, porque eu já trabalhei muito tempo em outra cervejaria, então a gente meio que corta etapas. Mas, via de regra, você precisa de praticamente 2 anos e meio para sair do zero e colocar uma marca a ponto do que precisa. Então, nosso aqui também. Então, nós pegamos o Vitor, né, que é o filho do Reginaldo. Poxa, o Vitor gosta muito de rock, né, Aham. ele vai estar assistindo nosso aqui. Ele tem, inclusive, uma banda de rock também. Ah, tem, Vitor? Vamos trazer essa banda aqui para excursionar em Não, Ribeirão. você precisa de ver. Eu chamo ele de moleque. Como é Aham. que o moleque é gente fina? Então ele também se apaixonou pelo marketing. Hoje está tudo na mão dele. Ele que faz que essas legal. artes. Lógico que ele tem uma equipe e tal. Mas, ou seja, cada um rótulo que vejo fala, poxa, esse não vou gostar. Mas a hora que sai para o mercado, eu falei, poxa vida, cortou minha língua aqui, legal. porque ficou muito legal. Não, muito legal, muito bonito os rótulos todos. E eu vi que o Vitor gosta de mulheres no rótulo, né? Sempre o feminino está sendo homenageado aqui também. Isso é muito legal também. Vitor, queremos você aqui quando vier para Ribeirão também. Vamos falar de rock and roll. Logo, logo o Teatro de Arena vai reinaugurar. Nós vamos querer estar com a Astúria lá e a banda, você lembra o nome da banda dele? Não lembro. Ah, depois eu vou pesquisar. Tá, mas eu quero também te fazer uma oferta aqui, vai. Vamos lá. Um convite. Bora. Você ir para Goiânia também, conhecer a fábrica de quero lá. ir Que aqui lá. você já nos deu a honra de ir visitar, né? Tivemos junto aqui Aham. na fábrica. Mas eu quero te ver lá em Goiânia para a gente tomar uma na bica. Nossa. Tomar no pé do tanque, É bom. parece que o negócio fica muito melhor. Então, eu quero. Tá E ela sai convidado. gelada? Sai gelada já. Sai gelada? Bem geladinha. Legal. Ó, bom, a gente ainda tem bastante tempo para bater papo aqui, mas eu queria... Olha esse case de produtos. E isso aqui deve ser metade do que você tem hoje, porque tem muita coisa que você ainda tem, né? Como você falou, as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, agora o refrigerante vindo aí, né? Isso é muito bom Aqui também. eu diria que nós estamos com 1/5 mais ou menos dos produtos que nós temos. Nós 1/5. temos muita coisa lá em Goiânia. Que legal. Nós temos uma cerveja de guarda, que é uma cerveja com 12% de álcool, e eu estou pensando até em fazer aquele sistema remoagem, né? Que é o champenoise, e de fazer com aquele giro na garrafa, aquelas coisas todas.
E eu já até fiz alguma coisa desse jeito. E tem muitos eventos na região de Brasília, Pirinópolis ali, e quando fazemos algumas garrafas com edição limitadíssima, né? Sai e aquilo lá vende, que é uma belezura, né? Como Que se legal. diz. Cara, e assim, eu fico de cara com a gente conversando, você traz alguns termos e algumas histórias que demonstram um conhecimento muito grande. Você não é só um conhecedor de cerveja, você é um apaixonado pelo que você faz. E eu acho que esse é um diferencial para Claro hoje. A paixão que você tem e que te faz, quando você procura adquirir mais conhecimento, até na área de marketing você foi se meter para trazer essa expertise. Mas olha, você pega o seu currículo aqui, o quanto você estudou para adquirir tudo isso, tendo passado por uma grande cervejaria do passado que tem uma fama, principalmente do chopp, muito grande, tudo isso. Eu não, mas eu vou aperfeiçoar, isso pode ficar melhor ainda. Isso é muito legal. Parabéns pela aquisição da Claro aí, de ter trazido você para o corpo da empresa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que eu tenho algumas outras perguntas. Posso ir mandando aqui para você? Lógico. Posso antes só te fazer um cortezinho aqui? Aham. Você comentou aí de fazer cerveja, nós tivemos com o Tiagão, né? Fazendo um produto para ele aí. Eu sei que ele teve com o pessoal fazendo essa apresentação Ah, lá é. do quintal. E assim, foi muito bacana. Tiagão, um Isso. abraço para você, meu irmão. Eu vou falar, ele com a família dele, ele fez um trabalho incrível de resgate de uma marca que foi importante no passado de Ribeirão Preto. E você ajudou muito ele. Então, parabéns E, inclusive, isso veio da família dele. E você percebia que cada momento que ele começava a pesquisar, veio do avô, do pessoal que trabalhou dentro da cervejaria. Aham. E isso, assim, você percebe, você ouve a história dele, você vê a pesquisa que ele foi atrás. Cara, o Tiagão, vou te Ele e a falar. esposa dele pesquisaram muito, fizeram um trabalho lindo ali. Até o apito ali da fábrica eles colocaram lá. Pois é, foi fantástico aquilo lá. E ele está tentando agora, ele chegou a me mostrar isso, ele está conversando com a marca para ver se ele quer até comprar. Porque não usam mais aquela marca, né? Aquela, especificamente daquela cerveja. Ele tem ali o Quintal, né? Que é o bar dele. E ele quer. Cara, a família é empreendedora, eu já conheci a mãe dele há muito tempo, eu admiro muito a mãe dele. Trabalhou na área da saúde aqui em Ribeirão Preto. E aí quando ele falou, cara, faz 100 anos. Eu falei, 100 anos? Ah, não, precisamos fazer alguma coisa. A Câmara fez uma homenagem. Aí eu falei, e aí eu fui experimentar, você viu? Mas ficou gostosa, hein? Ah, foi um amigo meu e tal, ele tem uma fábrica da Claro. Eu falei, Edmilson? Ele falou, então eu falei, então estamos em casa. Parabéns. Pois é, e você percebe assim o trabalho que ele está fazendo, tudo isso, ele não está pensando em ganhar dinheiro com isso, não. Ele está pensando naquele valor sentimental. É aquilo da Totalmente, família dele, de exatamente. resgatar a origem Totalmente. e trazer isso como cultura de Ribeirão. Aham. Aliás, eu quero até propor um negócio aqui para você. Ah, Eu te falei, né, que a minha irmã, Eusiane, sim. Eusiane, um abraço, hein? A Eusiane mexe muito com a parte de turismo. Turismo. Uhum. Cara, e de repente, você falou aqui de pessoas bem, eu sempre, né, sou rodeado de pessoas do bem, você é uma pessoa que eu primo, que eu admiro e que está fazendo um trabalho fantástico aqui. De repente, a gente vai juntos fazer com que alguma coisa seja também trazido, talvez rota cervejeira, talvez alguma coisa voltada para o turismo, Ótimo. aqui para Ribeirão Preto. Vamos fazer isso. Vamos fazer que é importante. Ribeirão Preto é um polo fabricante de cerveja, principalmente hoje, se a gente for no passado, com uma grande cervejaria que vendia para o Brasil inteiro. Aliás, eu lembro que eu ia para a praia, eu era pequeno ainda. Meu pai levava uma caixa da cerveja daqui de Ribeirão e dava para as pessoas lá. E quando as pessoas viam que era a cerveja de Ribeirão, era a mais famosa do Brasil, assim, todo mundo queria. Naquela época, eu posso falar aqui, eu tô falando que meu pai levava lá, era a Antártica de Ribeirão, era famosa em todo lugar do Brasil. Não, Antártica de Ribeirão, eu tive uma época também, isso na década de 80, vai.
lá no interior, nos rincões lá de Goiás, Aham. e lá eu lembro, né? Hoje eu vou falar uma palavra aqui que não sei se é muito, mas era venda. Aham. Aqueles botequim que tinha, que era venda mesmo Aham. de estrada. E lá eu me lembro, né, voltando aí ao passado, de falar, eu tenho Antártica de Ribeirão Preto. Ou seja, era orgulho para todo mundo, Orgulho, né? orgulho. E é orgulho para Infelizmente, mim, isso também está na minha veia. Tá... infelizmente a gente perdeu a fábrica, né? A modernidade veio, acho que por conta de custo, mas infelizmente nós perdemos, mas a cidade aproveitou a vocação. E aí eu quero falar de alguns mitos, você me fala, daqui a pouquinho eu quero falar da África, que Ah, você se legal. virou, mas antes eu vou perguntar alguns mitos, você me fala se é verdade ou não, e esse tem a ver com Ribeirão Preto, com a cidade ser um polo de fabricação de cerveja. A água a qualidade da água influencia na fabricação da cerveja e nós temos aqui em Ribeirão Preto realmente uma água diferenciada ou não, ou é mito? Excelente colocação. A água, haja vista que para qualquer tipo de cerveja é acima de 90%. Em alguns casos, até 96% da composição da cerveja é água. Aham. Então, você não pode colocar qualquer coisa para fazer uma cerveja. E o grande segredo disso aí se chama dureza. O que é dureza? É a quantidade de sais, né, que contém tanto de cálcio quanto de magnésio, que vai dar a dureza total, aliado com outros tipos de sais também. Se a gente parar um pouquinho, voltar para ver em ciclo, né, da água, o que acontece? A água está nos oceanos, nos mares, nos rios e tal. Através da energia, ela vem, ela evapora, vai, torna-se nuvem, condensa e cai. Quando ela cai, ela pega na região, ela vai fazer o quê? Ela sai dissolvendo tudo que tem, passa pela terra, é filtrada, incorpora alguns sais, e isso depende muito da região, e esses sais é que dão essa característica de dureza para a água, né? E a água de Ribeirão Preto, pelo lençol freático que tem, pela Aquífero. composição, por exemplo, de rochas, de terrenos, enfim, daqui, ela dá uma água branda que praticamente você não tem que fazer correção nenhuma. Então, é um diferencial, sim. Daria para você fazer cerveja, por exemplo, com água do mar? Dá. O único problema é que você tem que fazer a dessalinização. Isso é custo. Dá para você fazer cerveja com água do esgoto? Também dá. O diferencial é que você vai ter que fazer o tratamento dessa água e tornar essa água potável. Porque a legislação ela é muito clara. Ela diz que você pode fazer cerveja com água, malte, né, o lúpulo e a levedura. Mas a levedura a gente sabe que sem a levedura não dá para fazer. Então, o grande segredo para um mestre cervejeiro ou um engenheiro químico, ou talvez até a pessoa do laboratório, é entender, saber as quantidades de sais que você tem nessa água e você pegar e fazer os ajustes quando for pertinente ou não. Exemplo, nós temos uma cerveja escura. Eu tenho que dar essa sensação, por exemplo, de corpo. Eu não posso deixar atenuar muito, então eu falo para a levedura, você tem que pegar, você tem que metabolizar, você tem que fazer a biotransformação até um determinado ponto. Por quê? Porque eu quero um dulçor, eu quero que apareça o malte, eu quero que apareça o lúpulo, mas eu quero que isso dê uma sensação de seco. Aí eu trabalho sulfato. Para eu trabalhar sulfato, eu tenho que fazer adições de sais. Então, a água é um grande diferencial. E a água de Ribeirão Preto é uma das melhores águas, que nem você falou, proveniente do aquífero Guarani. Muito bem, então a nossa água é especial. Só que com outras águas você conseguiria fazer cerveja também. Sim, consegue. Mas a nossa é especial. A nossa é para esse tipo de cerveja, principalmente as cervejas mais simples, né, que, na minha opinião, uma das cervejas mais difíceis que tem para se fazer é a cerveja Pilsen. Então, para a gente fazer uma cerveja Pilsen, praticamente você não tem que mexer em nada. Então, olha, gente, vamos aproveitar isso que o Edmilson está falando, vamos cuidar da nossa água, vamos cuidar do nosso aquífero, vamos ter responsabilidade, inclusive, no uso dessa água, para que essa água esteja aqui sempre que a gente precisar. Gostei de saber disso. Tem uma outra coisa que eu quero saber se é mito ou é verdade. Você viajou muito também por causa da cerveja.
Na Alemanha, por exemplo, eles tomam a cerveja na temperatura ambiente? Existe isso também? Há controvérsia. O ambiente da Alemanha, a temperatura ambiente da Alemanha, não é igual à temperatura ambiente nossa. É bem verdade que lá, no determinada época do ano, é fácil de chegar em 40 graus. Mas a maioria do tempo a temperatura é amena. Então, por exemplo, tem um amigo que mora lá, aliás, eu converso direto com ele, que é o Eduardo. E o Eduardo... Brasileiro, mora lá. Ele é brasileiro, está lá já há um bom tempo, mas a gente está sempre conversando. Inclusive, trabalhou também comigo aqui, né? E lá, ele pega e sempre passa essa questão de como é que tá para a gente pegar e fazer com que essa cerveja fica melhor, a gente tomando ela nessa temperatura, naquela outra temperatura. Ou seja, o ambiente de lá é bem diferente do nosso. Nós temos, eu quero até revelar aqui um segredo também. Opa, mais um segredo. Então hoje nós estamos tirando o segredo do homem aqui, hein? Nós vamos começar com uma produção nos Estados Unidos, da cervejaria Claro. Que legal. O Zezinho, abraço Zezinho. Zezinho seu parceiro, irmão lá? do Reginaldo. Legal. Ele é também o sócio, né, da cervejaria Claro, mas ele está morando lá nos Estados Unidos há quase 40 anos, né? E a vida toda, né, desde quando nós entramos para cá, que fizemos, que ele adora os nossos produtos também, ele está com essa meta, né, com essa vontade de abrir uma fábrica de cerveja lá. Então nós vamos abrir e lá nós vamos fugir um pouquinho. Ao invés de Claro, nós vamos colocar como Astúria. Tá. Então já está os equipamentos, já está tudo lá prontinho. Aliás, isso já era para estar pronto há uns 4, 5 anos atrás, mesmo um pouco antes da época da pandemia, né? E só que foi postergando, e aí chegou o momento. Então agora, eu acredito que até abril, maio, por aí, a gente já esteja também produzindo lá nos Estados Unidos. Que legal. Mas a temperatura, e voltando aqui na sua pergunta, a temperatura de lá, é muito comum ele chegar numa determinada época, ele coloca lá fora, fala, deixa 10 minutos aqui, e sai tomando a cerveja. Então, é diferente a temperatura. E até para a gente tomar aqui, ó, as nossas cervejas, a gente tem aquela falsa sensação de que quanto mais gelado a cerveja tiver, melhor é. Alguns, né, olham aqui e vê até, esse é o véu de noiva. Então aquilo lá, basicamente você não está sentindo. Aquilo lá anestesia o palato, por exemplo, né, a papila gustativa, e aí você perde um monte de aromas bacanas, né? Você está deixando ele ali passar por conta da temperatura. Entendi. Então, realmente a temperatura faz diferença. Algumas cervejas é melhor que você tome ela em temperaturas diferenciadas para você sentir todos os aromas, todas as notas que a cerveja tem para te oferecer. Exatamente. Por exemplo, a cerveja Pils. É comum a gente trabalhar numa temperatura de 2 até 7 graus, né? Porque aí você vai sentir, você vai degustar. Agora, uma coisa, que aqui, não sei se você percebeu, com o tempo está tão gostoso aqui, está passando tão rápido que... Aí, ó, essa daqui, à medida que vai passando o tempo... deu uma esquentadinha. Já caiu, já esquentou. Mas o ideal é que fica 2 dedos de creme, né? Não vamos falar nem de espuma, de creme que fica aqui. Ela tem uma função de, primeiro, não deixar com que essa cerveja esquente muito rápido e também de fazer com que o gás carbônico não volatiliza. Então, a cerveja é composta do gás carbônico. E esse gás carbônico é que dá essa sensação gostosa, né? Frisante que a gente toma e dá para você perceber os sabores. Então, é interessante também isso daí. E o gás da cerveja, esse gás que a gente está vendo, ele é um gás natural, gerado pela levedura. Ele não é um gás injetado aí na cerveja. Se a gente parar para analisar, o que é fermentação? Fermentação é o carboidrato, no caso, glicose, maltose, maltotriose, dextrinos e tudo mais, são os açúcares que são decomponíveis através da levedura. Ele vai pegar e formar gás carbônico, álcool e gerar energia. E é por isso que nos tanques, normalmente, eles são cobertos com serpentina, onde
o etanol passa por fora dessa serpentina, faz a refrigeração em função daquilo que a gente quer, que a levedura faz a biotransformação para a gente, e a gente tem o resultado, né, esperado, conforme o mestre cervejeiro fez todo o planejamento de fazer essa cerveja. Muito bem. Bom, nós estamos aprendendo muito aqui hoje. E aí, eu vou te fazer mais uma pergunta de mito ou verdade, e essa pergunta você vai poder aproveitar e explicar para o pessoal a diferença do chopp e da cerveja. Mas a pergunta, o mito ou é verdade que o chopp ele dura no máximo uma semana, ele estragou depois disso? Também há controvérsia. Há controvérsias. Primeiro, a diferença de chopp e da cerveja. Isso. Todo chopp, toda cerveja foi chopp, vamos dizer assim, porque não tem diferença. A fabricação dos dois é o mesmo processo. O processo é a mesma coisa. Uhum. O que acontece é que aqui no Brasil, o Ministério, né, desde há muito tempo, o Ministério da Agricultura, colocou como mais uma etapa, né? Então, as cervejas que você faz a pasteurização, e isso são as próprias cervejarias que pega e indica o processo. Vou fazer cerveja, quanto tempo, enfim, todo aquilo que eu falei no começo aqui, em média, para você elaborar um produto, 2 anos e meio, leva em consideração o tempo que você fez esse produto, o tempo que ele vai ficar em prateleira, que é o shelf life, né? O tempo que isso daí vai aguentar dentro do clima, dentro da região, né? No ambiente onde você está se propondo a fazer. Mas a diferença básica do chopp e da cerveja é, primeiro, a cerveja passa por um processo a mais, que é a pasteurização. Lembrando que a gente vai colocar cerveja, vamos até pegar isso aqui, né? Nós vamos pegar a cerveja e vamos colocar ela dentro de um vasilhame. Quando a gente coloca a cerveja aqui dentro dessa latinha, por exemplo, né? O que acontece? Eu posso estar contaminando a cerveja se eu não tiver certeza que a própria lata, que é o ambiente, que é o recipiente, esteja estéril. Então, a pasteurização visa, se tiver bactérias no local, se tiver qualquer micro-organismo, até mesmo a levedura proveniente da própria cerveja, né, da filtração, às vezes tem umas que não é filtrada, o que acontece? Um exemplo é a cerveja Weiss, né, que ela é bem carregada, ela não é filtrada. Então, se tiver uma célula viva aqui dentro e tiver açúcar, ela vai continuar fazendo o processo de fermentação. Se ela faz o processo de fermentação, está gerando gás. Gás ocupa lugar no espaço. Então, há uma tendência dessa latinha a estufar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que pasteuriza. Para você matar, aquilo lá vira tudo proteína. Quer dizer, você anula a ação da levedura, porque você matou ela. Através do processo de pasteurização. Que é muito comum para o leite, né? O leite pasteurizado. Leite pasteurizado. É como eu entendi, porque aí, se você não fizer isso, ela vai continuar consumindo ali os carboidratos, vai continuar o mesmo processo e uma hora isso pode azedar, são coalhar, várias né? coisas. Coalhar. Ele vai, na verdade, vai azedar mesmo, né? Principalmente se tiver uma bactéria. Porque há uma competição, né, pelos micro-organismos e aí você vai acabar que vai estufar, vai sair do padrão. Então, o ideal é que você faça essa pasteurização. E esse processo é químico ou é de aquecimento? Térmico. Aquecimento. É térmico. Muito bem. Ótimo. Então tá explicado. Tá vendo, gente? Mais um mito aí derrubado. Então a gente pode até dizer que o chopp ele tem que ser tomado mais rápido do que a cerveja. A cerveja aqui ela vai suportar um tempo muito maior. Apesar de que hoje tem ainda algumas empresas, alguns chopp, que ele passa por um processo de flash pasteurização. O que é isso? É um equipamento, né? Lógico que ele é por tubulação, é dotado de aquecimento, uma troca térmica. Então, com alguns segundos, essa cerveja passa dentro da tubulação, num raio,
determinada distância que ela percorre ali, com a temperatura versus tempos, a gente pega e faz uma conversão e aí a gente tem unidade de pasteurização, que é o P. E isso também faz com que tenha uma longevidade do produto. Mas é diferente. Se você tomar esse aqui, por exemplo, que é um chopp cru, que não tem conservante, né? Você vai ver que é diferente da cerveja. A cerveja, em alguns, dependendo de o quão ela é pasteurizada, você vai ver meio que um queimadinho, você vai ver algumas nuances que, de repente, faz com que você aprecie mais o chopp. E sem contar que, por exemplo, eu vou fazer uma festa. O que compensa? Compensa mais o chopp ou compensa mais a cerveja? A gente tem que imaginar o seguinte, essa festa vai para quantas pessoas? O chopp é simplesmente você ligar a tomada lá, né? Ligar a chopeira na tomada e, questão de 2, 3 minutos, já está super geladinho e aí é só te fazer a tiragem. A cerveja, você vai ter que ter um espaço, normalmente um freezer. Se você deixar gelar bastante, pode congelar. Normalmente, quando vai ser servido à mesa, isso acaba que a pessoa não toma tudo, toma meia. Então, o desperdício é muito maior da cerveja. Isso são dados técnicos que a gente tem, né, ao longo de festa, ao longo dos anos aí que a gente acabou acompanhando. Então, por mais que a pessoa fale, não, quero economizar, se você trabalhar com o chopp, né, estou falando para festas e tal, compensa mais do que você trabalhar na cerveja. Mas a Claro tem cerveja? Temos cerveja também, mas assim, a indicação para festas e ter um melhor aproveitamento é o chopp. Muito bem. Bom, eu acho que quanto a essa questão dos mitos aí, eu estou satisfeito. Se depois tiver algum mito aí, vocês me passam, que a gente vai aproveitar o Edmilson. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você me contou que sua esposa fez cerveja lá em casa, usando a panela de pressão. É possível mesmo? Eu consigo aprender com você a cozinhar a cerveja em casa? Então, essa plataforma que a gente vai tá vindo aí, que é O Especialista... já tem até o nome, já o está nome certo. é O Especialista. Já está saindo. Já tem até alguns insights, né, alguns videozinhos, alguns podcasts. Um podcast também que nós fizemos, que está pegando esses insights assim e está colocando, gerando, né, inclusive até a pasteurização do gás na cerveja. Enfim, algumas coisas já está saindo por aí. Mas a ideia é da gente divulgar. E aí eu conto com você, porque Pode eu sei contar. que aqui são milhares de pessoas que acompanham aqui. Né? Primeiro que é muito gostoso de estar aqui num ambiente fantástico, uma equipe também muito bacana. Sem falar de você, né? Que você falar do Maraca, acho que todo mundo conhece aqui, Edmilson, obrigado, cara. Aqui em Ribeirão, né? E então, assim, é a gente pegar, trabalhar nessa plataforma, ajudar a fazer essa divulgação. E eu fico aqui, até proponho para você, vai ser uma honra, você não vai pagar nada por isso, mas você vai ser o aluno número 1 lá para a gente poder fazer um curso. Topado, já vou com vocês. Eu quero estar lá, quero aprender, quero... Da mesma forma que eu te falei, eu gosto muito da qualidade dos produtos que vocês fazem, então eu não tenho medo de indicar para os amigos e eu tenho certeza que esse vai ser mais um produto de sucesso de vocês. E assim, cara, o que eu acho mais legal é compartilhar a sua experiência, suas histórias com as pessoas para que a gente não deixe essa cultura da cerveja morrer, né? Principalmente numa cidade como Ribeirão Preto. Isso pode ser um divisor de águas para a cidade. Imagina, a gente estava falando da tua irmã do turismo. Ribeirão Preto pode ser um polo turístico cervejeiro. Aliás, eu acho que já as pessoas já vêm para cá e tal, mas poderia ser muito mais, tem um potencial enorme para ser explorado, né? E que eu acho que a gente tendo ainda aqui uma escola, uma possibilidade que as pessoas aprendam, e eu sei que você não quer ensinar para as pessoas só a produção, mas quer ensinar tudo sobre essa cultura, que é uma cultura muito vasta, e como você estava falando, você fez vários cursos
para chegar na onde você chegou no conhecimento que você tem, alguns deles envolvendo a área de produção, a área de engenharia, a área química, mas outros não, até o marketing você foi aprender para mostrar o que você tem. Então isso tudo é muito legal e importante. Agora, ter isso na nossa cidade, eu vou falar para as pessoas, eu estive lá. Então eu vi, como eu falei no começo do programa, a asepsia da fábrica, a organização da fábrica, mas o carinho e o cuidado. Você não precisava de ter se preocupado em construir uma sala de aula lá, e você fez isso. Exatamente. Você tem ali um espaço para receber pessoas. Além da sala de aula, você tem uma sala de química lá, onde você faz testes, você vai explicar. Então, quer dizer, é o carinho, né, com o produto. Você falou muito bem aí. Eu acho que está na hora. Eu sinto não estar mais presente em Ribeirão Preto, até porque eu fico aqui, mas a minha residência mesmo é Goiânia, né? Onde é mais quente, Ribeirão ou Goiânia? Cara, eu tô para te falar que Goiânia é mais quente do que aqui, É. mas a sensação Térmica. de lá, térmica exatamente, Ribeirão Preto é mais abafado. Então lá eu sinto que é mais prazeroso, mais gostoso, né? De estar, você sai para tomar, você sai para os barzinhos lá, não é que nem aqui, que parece que você tá, tem hora que começa a suar tudo. Ah, Bom, mas enfim. eu gosto de ir no boteco tomar uma cerveja com os amigos de qualquer jeito, viu? Então, e você falou um negócio muito interessante. Eu sinto não estar mais presente aqui, mas com essa escola, e colocando até pessoas, porque não adianta nada o Edmilson querer fazer isso aqui e ele querer fazer tudo. Primeiro que a gente não vai fazer nunca uma coisa muito bem feita. Então a gente vai colocar pessoas, fazer parcerias. Eu acho que essa parte do turismo, né, que você comentou aí, a Iosiane é uma pessoa que eu espero que você conheça, né? Quem sabe um dia a gente marca para ir na cervejaria. E quem sabe você não vai gravar um programa um dia lá dentro, mostrando todos os... Vamos fazer. As próprias etapas que tem lá. Aliás, você tem um espaço tão legal ali, aquele espaço da frente, que eu vou ver com o Thiago. A gente sempre teve um projeto de ter um outro programa que é uma entrevista enquanto alguém cozinha alguma coisa, faz uma comidinha ali, de repente a gente faz lá daquele espaço da frente ali, né, algo para o pessoal fazer, e a gente vai falando também da cultura cervejeira junto, a gente pode fazer as duas coisas junto lá, mostrar as duas coisas. Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido. Você tocou num assunto super legal. Nós estamos com um projeto também, além, né, de ter esse crescimento aí e tal, de montar alguma coisa voltada para gastronomia, ou seja, ter o bar da fábrica. Nós temos lá, que a gente, na verdade, nem inaugurou ainda, né, porque é uma sala de receber as pessoas que vão lá. Eu tenho... Que é aquele deck, né? Eu tenho a grata satisfação de dizer que mesmo sem inaugurar, já estive lá, né, sentado com o Serjão lá, com o pessoal. Você já é da família, claro. Muito bem recebido e fiquei muito feliz. As portas estão sempre abertas, né? O dia que você fala assim, hoje eu quero tomar um embaixo do tanque. Nós vamos fazer um brinde lá embaixo do tanque. E é gostoso estar dessa forma. Mas que nem eu falei, eu espero que você vá aqui, vá mais vezes, mas eu espero que você vá também em Goiânia. Goiânia é diferenciado também. De igual forma, nós também temos uma sala de curso lá dentro de Goiânia. E mais uma novidade, nós vamos entrar também para a parte dos destilados. E eu quero entrar com a parte dos destilados, né, principalmente de fazer uma vodka, fazer uma cachaça. E eu dei um curso uma vez, posso falar isso aqui rapidinho? Pode. Eu dei um curso uma vez, e isso foi assim, foi o ápice. Um curso de fabricação de cachaça. Né? Me preparei e tal para poder fazer. Legal. E cachaça também? De cachaça. E foi tão bacana o negócio que o que aconteceu? Fui lá, passamos toda a parte teórica e tal, e depois, vamos falar, agora os alunos vão fazer a própria cachaça dentro de sala de aula. Como assim? Bom, primeiro eu contratei, né, um dia, eu contratei um garapeiro, ele foi lá e eu falei, eu quero 20 litros de garapa.
Ele vendeu, tinha levedura, coloquei para fermentar e, diferentemente da cerveja, que a gente precisa de 7, 10, talvez até mais tempo para fermentar, porque é sobre temperatura controlada, a da cachaça a gente não precisa de fazer isso. Então, nós pegamos, fizemos essa fermentação, mas os alunos não ficou sabendo o que eu fiz. Isso aí fui eu sozinho. Aí, no outro dia que eles vieram, né, lá, vamos trabalhar, chamei o garapeiro, falei, eu quero mais 20 litros de garapa, só que dessa vez eu quero a cana. Eu quero que o próprio aluno vá pegar e fazer a moagem. Então, foi lá, ensinamos a mexer com bricks, ensinamos a ver a parte da cana, ensinamos toda a parte de morfologia da cana, plantio, aquelas coisas todas. Eles moeram, formou o caldo, ensinei a fazer todo o processo de adição das leveduras e coloquei para fermentar. Bom, agora vai ficar de hoje para amanhã. Mas eu tenho aquele que eu preparei ontem, a partir de agora nós vamos para a parte de destilação. E é aí que eu quero chamar a atenção, porque a gente hoje tem essa fama da gente pegar e falar assim, nossa, ó, meu bisavô fazia pinga, fazia cachaça lá, que era muito legal. E de que forma que ele fazia? A gente sabe que tem que retirar a cabeça, o coração é o que a gente usa e a cauda é o que a gente despreza. Ensinei tudo isso daí, passei, fizemos a destilação, mas o que eu quero falar é o seguinte, se não tiver o conhecimento de química para a gente pegar e fazer com que volatiliza os produtos dentro do processo de destilação, você pode matar pessoas. E é o que aconteceu, por exemplo, na região de Belo Horizonte, quando pegaram uma cachaça contaminada, coisa recente aí, matou, acho que algumas pessoas lá, proveniente do quê? Dessa contaminação. E um dos produtos que contamina, além dos álcools superiores, é o carbamato de etila. Isso tem uma temperatura, né, de volatilização. Aliás, todos os álcools, né, dentro de um processo, dentro da composição de álcools, ele tem temperaturas diferentes que ele pega e passa do estado do líquido para o vapor, né? Então, se não souber fazer essa retirada para a gente obter e fazer com que tenha uma cachaça de qualidade, de repente a gente pode estar contaminando, pode estar intoxicando as pessoas e é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu vejo assim, pessoa falando, eu estou vendendo cachaça caseira, que a gente não sabe nem das origens direito, assim, eu fico muito com o pé atrás com isso. E isso também a gente vai colocar no nosso portfólio de cursos para poder estar fazendo dentro da plataforma O Especialista. Então, o pessoal que quiser já pode conhecer a plataforma ou ainda não está online? Vai ter um momento certo. Por enquanto a gente está ainda trabalhando. Você me fala trabalhando. que eu quero falar, o pessoal vai conhecer o Especialista, se for um aplicativo, se for um site, se for uma plataforma, o que for nós vamos fazer todo mundo conhecer. Edmilson, deixa eu te falar, a gente já está com quase 1h40 já, o tempo passa. Estamos quase com 2 horas de bate-papo. Eu queria vir um dia aqui pra gente ficar umas 6 horas. Não, é muito gostoso. E eu acho que nós temos um assunto, porque assim, ó, nós não falamos de copos, eu queria falar de copos, de cerveja. Harmonização estilos de cerveja, estilos. E o pessoal lembra que a gente estava falando dos mitos, já chegou mais pergunta de mito aqui. Então eu vou te fazer essa pergunta de mito. Aí eu vou só agradecer os nossos parceiros e a gente volta pra gente finalizar. É verdade ou é mito? A cerveja você não pode pôr ela gelar, se ela esquentar, ela não pode ir para a geladeira de novo para tomar. Na verdade é o seguinte, esse gelar e degelar, a gente está mexendo na estrutura molecular que compõe a formação da cerveja. Então, assim, você pegar e colocar uma cerveja para gelar, e vamos supor, ela congelou. Quando congela, você tem uma expansão, porque o gelo, existe a propriedade anômala da água, que entre 0 e 4 graus há uma biotransformação. Às vezes ele até estoura a latinha, ele pode estourar, quebra o vidro e tal. Ele pode estourar. Então a pessoa fala, não, mas isso aqui eu não quebrou, não estourou, eu vou tomar de novo. Você pode tomar, não tem problema, mal não vai fazer. Mas pode ser que, às vezes, até haja uma trinca capilar ali
e você faz com que o gás carbônico, ele transvasa, ele perde o gás carbônico e não derrama o líquido para fora. Aí, de repente, você vai tomar e fala assim, poxa, mas a cerveja está choca, proveniente da falta do gás carbônico. Então, assim, você gelar, eu gelei, mas por algum motivo vou tirar, não vai fazer mal nenhum. Muito cuidado é a gente pegar e fazer isso repetidas vezes, alterar as propriedades, as pontes, principalmente de hidrogênio, que compõem, né, várias substâncias químicas que tem, né? Então isso pode afetar um pouquinho o paladar. Então, quer dizer, primeiro, não o fato dela ir para a geladeira, sair, de repente você trouxe 5 garrafas aqui, a gente tomou 4, sobrou uma, eu posso pôr na geladeira e depois tomar. O que pode acontecer é que se isso voltou, ou congelou e tal, você perca um pouco a qualidade do que aquele produto te oferecia. Exatamente. Agora, você tocou num assunto muito interessante, que rapidamente eu quero só fazer um esclarecimento. Por exemplo, você guarda a cerveja na sua geladeira? Eu tenho uma cervejeira, aquelas então que você é chique. Mas vamos supor que a pessoa... Porque nem todo mundo pega lá, vou pegar um litrão, vou pegar uma garrafa. Então, às vezes, não cabe a garrafa na geladeira. Então, ele deita a garrafa. Sim. A gente tem que imaginar o seguinte, o oxigênio, assim como ele é ruim para a nossa vida, o oxigênio é ruim para nós. Ele é extremamente necessário para a gente, porque sem o oxigênio não acontece o fenômeno de respiração, enfim, o ciclo de Krebs, tudo aquilo que a gente já sabe. Para a cerveja, o oxigênio, mesmo que em quantidades assim, milésimo de quantidade que tem ali, ele vai estar presente. Algumas cervejarias colocam um antioxidante que melhora, mas enfim, tem um headspace ali em cima, no gargalo, que aquilo lá, se a gente olhar sobre o aspecto, por exemplo, é uma região pequena. Agora, se a gente deitar, o que acontece? A região fica muito maior. Então, com aquela gotícula de oxigênio que está preparada ali, aquilo lá pode fazer com que haja uma biotransformação muito rápido, e aí você vai ter o primeiro fenômeno, que é a oxidação. Quando tem oxidação, é um off-flavor para a cerveja. Muito bem. É ruim. Quando você falou do headspace, é o espacinho que fica entre a cerveja e o gargalo ali, a tampinha da cerveja. Gente, só para você entender. Então, se a cerveja estiver de pé, ela não vai estar afetando muito, só aquele pedacinho mesmo. Se você deitar, vai ter um pedaço grande sendo afetado. Exatamente. É isso. Aí o oxigênio entra em contato e aquilo vai... a chance. Então, o jeito melhor de guardar é em pé. Melhor jeito de guardar é em pé. E não deixar congelar. Se o cara for, vamos supor, ele vai encher um freezer para uma festa, ele vai consumir no mesmo dia, aí a diferença não vai ser tão grande, né? Mas se ele for deixar lá acondicionado durante muito tempo, aquele oxigênio vai interferir no gosto da cerveja. O que a gente precisa falar, de repente, Edmil, você falou assim que não pode colocar a cerveja deitada. Na verdade, é assim, é a prática, é boas práticas, né? O fato de eu chegar, porque eu também, às vezes, não cabe aqui, eu vou ter que colocar ela lá deitada, não resta a menor dúvida. Então, existe a possibilidade desse oxigênio fazer com que acelere. Mas se eu fizer isso aí e eu tomar depois a cerveja em pouco tempo, não vai afetar. Eu já cheguei a tomar cerveja, porque a validade da cerveja é em torno de 6 meses, depende de como é que o fornecedor, né, como é que o produtor colocou a validade, o shelf life dela. Então, pode ter de 6 meses, 9 meses, mas eu já cheguei a tomar cerveja de 4 anos. Assim, guardadinha, legalzinha. E eu sei por quê, porque tinha data de validade, tinha tudo. Mas não alterou muita coisa. Muito bem, mas fica regra? a dica. Não é regra que não vai alterar. Mas é uma dica, é melhor deixar em pé. Melhor deixar em pé. Então, gente, vai tomar cerveja, melhor deixar a menina em pé ali na cervejeira ou na geladeira. Exatamente. Tá certo, então. Deixa eu só agradecer meus parceiros, inclusive, é claro que é minha parceira, e já volto a te chamar aqui, pode ser? Pode. Então vamos lá. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a todos os parceiros que estão com a gente aqui no Papo com Maraca. Papo com Maraca que já está chegando à 40ª edição, a 40 programas. E daqui a pouquinho a gente tem o programa número 50, que também vai ser muito especial. Quero agradecer o meu grande parceiro, Claro Chopp, o Chopp de Ribeirão, e eu falo sempre
aproveitar que o Edmilson está aqui e agradecer ele, porque, olha, levar o nome de Ribeirão Preto junto com o seu chopp para todo lugar é muito legal. O chopp de Ribeirão está aqui, é a Claro Chopp, tem vários padrões de Claro aqui que você pode experimentar. Eu sempre trago comigo o Pilsen, que é aquele que todo mundo gosta, todo mundo toma, para você receber os amigos, para você fazer um churrasco em casa, mas você tem outras opções. Hoje a gente conheceu aqui um conjunto de vários produtos da Claro aqui. A gente já tinha apresentado num outro programa também as IPAs, as cervejas da Astúria, mas olha, você pode encontrar tudo isso também no barril. Aí você vai procurar lá na Beer Shop Express, lá com o Calil, Beer Shop Express, que fica ali na Luiz Barreto, no coração dos Campos Elíseos. E o Calil é o seguinte, o Calil é bom de negócio. Você chega lá e fala, Calil, eu preciso de 50 litros pro final de semana, mas eu quero uma chopeira emprestada, você me empresta? O Calil tem lá para emprestar. Lá na Beer Shop Express tem a chopeira, você tem barris de 30 e de 50 litros, e o Calil tem um barril lá que ele é meio diferente pro pessoal, ele não tem muito desse, mas é um barril meio diferente, que é o barril de 10 litros também. Aquele é mesmo pro cara que vai ficar sozinho no final de semana. O Serjão falou que mata, às vezes, um barril de 20 litros no final de semana, ele falou. O Sérgio leva um barril toda sexta-feira. É mesmo? E às vezes ele tem que pegar a reposição no domingo. Ele falou, ele começa sexta-noite, sábado é o dia, e no domingo até lá pelas 4 ainda vou. A hora que começa o jogo do meu time que eu dou uma parada, que eu dou uma segurada. E aí, você pode escolher todas essas versões, mas tem o prático, que é o Growler, né? Esse Growler é muito famoso lá, vende muito. O Growler tem 1,5 litros e você pode, então, levar para você passar aquela sexta-feira à noite com a família, com os amigos. Então, claro, é lá na Beer Shop Express. Quero agradecer também o Minas Frios. Você já foi no Minas Frios, já? Não conheço. É pertinho ali. Você que é um cara tiberense, né? Lá da Vila Tibério. O Minas Frios é um espaço novo aqui em Ribeirão Preto, tá lá há 2 ou 3 anos, a Edneia tá ali, mas é gigante, é um grande distribuidor de queijos em Ribeirão Preto, mas não é só queijo, lá tem embutidos, tem cereais, é um supermercado inteirinho para você, né, com tudo isso. E olha, que combinação boa, harmoniza muito, né? Eu adoro queijos, vou passar lá. Pode passar, e assim, tem todo o queijo que você quiser. Todo o queijo num preço super especial, porque ela é distribuidora de várias marcas, né? Mas além de queijo, tem o salaminho, tem o Copa Lombo, tem os congelados ali, na área dos congelados tem muita opção para você. As massas do Minas Frios são maravilhosas. E a Edneia é uma grande parceira que está sempre com a gente. Obrigado, Edneia, aqui pelo carinho, sempre com o Papo com Maraca, tá? Quero agradecer também a Harmônica Produtora. Aliás, a Harmônica sempre inovando aqui. Sempre que a gente chega no estúdio, tem uma grande novidade pra gente. Então, Harmônica, muito obrigado. A gente, sempre que chega aqui, sente uma segurança muito grande para que a gente possa levar o melhor programa para todos vocês. Se você quer ter o seu podcast, se você quer ter a sua videoaula, se você quer fazer a sua live, quer fazer até programa de auditório, dá para fazer aqui, porque aqui é um multiverso que dá para fazer dentro desse estúdio. E, além disso, a Harmônica faz captação de imagem e de som de onde você estiver. Olha, eu entrei esses dias e convido você a entrar no Instagram da Harmônica e vi lá, os caras já captaram shows, grandes shows, artistas famosos que fizeram shows, produções de palestras, de coach, entre outros. Conhece um pouquinho do portfólio da Harmônica que você não vai se arrepender. Os caras são muito bons no que fazem, tá? E para terminar, quero agradecer os meus parceiros que ajudam a divulgar o Papo com Maraca para toda Ribeirão Preto, que são a iMedia, Painil, Vivace e também a EdLED. Tá aqui, mostra aqui a tela pra gente, Thiaguinho. Hoje a tela, deixa eu pegar isso aqui. Hoje a tela tá aqui com o chopp da Claro, mas dá para vocês verem, hein? Os nossos parceiros iMedia, Vivace, Painil e EdLED, que estão em Ribeirão Preto, deixando Ribeirão Preto cada vez mais legal com os painéis de LED. E o painel de LED, eu sempre falo, ele é um atrativo muito grande, porque você pode alternar os seus produtos aparecendo no painel de LED no mesmo dia. Por exemplo, você tem um restaurante,
Você, durante o dia, serve um almoço com feijoada, por exemplo, e à noite você tem um happy hour. Você pode mudar isso tudo, de manhã colocar alguma coisa e à noite mudar o seu nicho. Ou você quer mostrar uma série de produtos que você tem, você pode ir alterando, não tem problema nenhum, é você que escolhe e faz o que você mais quer, além de embelezar. Eu acho que o LED tem deixado a cidade mais colorida, a cidade mais iluminada e mais bonita. Então, muito obrigado, Ed LED, Vivace, muito obrigado, Painil e iMedia. Ó, era hora de perguntar o segredo. Como você já me contou um monte de segredo aqui hoje, Edmilson, eu quero uma outra coisa, um compromisso da gente futuramente fazer de novo. Vamos fazer outro bate-papo? Vamos fazer sim. Ó, só uma coisinha. O Henrique é meu filho da Austrália. Tá dizendo que quer vir aqui conhecer. E você já falou aqui, e olha, como que são bacanas essa turma aqui, né? A impressão, quando eu cheguei, eu não os conhecia, como também não conhecia o estúdio. Que lugar fantástico. Fantástico. A impressão é que aqui é uma família. E é mesmo. Tão gostoso da gente estar aqui, né? Não, os caras Quero voltar recebem aqui. todo mundo aqui, os caras recebem todo mundo aqui, os caras são atenciosos e você vai voltar muitas vezes ainda para muita coisa. Mais uma vez eu quero agradecer, por favor, agradeça a todos lá, porque assim, são verdadeiros parceiros, estão aqui com a gente desde o começo também. Todo mundo que vem aqui, eu sirvo o chopp da Claro, todo mundo sai feliz. E o mais legal é o chopp de Ribeirão, é um chopp fabricado na nossa cidade, você gera emprego lá, gera renda, leva o nome da cidade e tem muita coisa que você ainda vai fazer pela cidade. Você é um cara que, além de ter um conhecimento vasto, você tem... Sabe, Sócrates falava, só sei que nada sei. E imagina se Sócrates falava isso, que era uma mente extremamente brilhante, sabia tanta coisa, a gente sabe muito pouco. Mas dentre esses que sabem poucos, aparecem alguns que são sumidade. Você é uma dessas sumidade. Talvez seja o maior conhecedor de cerveja que nós temos em Ribeirão Preto. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu esforço. Além de você, todos os outros em Ribeirão Preto que resolveram empreender em fabricar cerveja, em continuar levando o nome da cidade como o nome da capital da cerveja e do chopp do Brasil, eu fico muito feliz. Então, esses parabéns vai para todos os cervejeiros que nós temos aqui em Ribeirão Preto em seu nome, e o espaço está sempre aqui para a gente bater papo. Fico lisonjeado com as palavras e, mais uma vez, espero que a gente possa fazer cerveja junto e oxalá se a gente, de repente, não vai fazer uma com o Henrique lá na Austrália, né? Nossa, aí vai ser maravilhoso. O Henrique, nos espere aí e quando vier para Ribeirão, avisa que a gente traz o Henrique aqui. Vou falar para ele que aqui é uma família. E o seu Oswaldo, nós vamos marcar um truco. Vamos marcar um truco. E ele vai ter que cantar uma moda pra gente lá, pra falar, ó, canta uma moda legal. E eu vou querer saber das histórias ali com o Tião Carreiro e se a história do Rei do Gado é verdadeira. Ele vai me contar. Ele deixa ele te contar. E ó, nós temos muita coisa para falar sobre viagens, sobre África, sobre um monte de coisa. É mesmo, ficou a África sem falar. Você teve que fazer cerveja lá sem ter a matéria-prima, teve que se virar. Pois é, esse era um dos segredos aqui que a gente teria que falar. Mas enfim, eu prometo para você que com acolhimento, com essa coisa gostosa que tem aqui, quero vir mais vezes também. Né? Tá certo. E mais uma vez agradecer também por essa oportunidade da gente estar aqui. Agradecer o Calil, porque se não fosse pelo Calil, talvez nada disso Calil aqui teria... é outro irmão, é outro cara, gente boa demais. Né? E o Calil gosta muito de você, viu? E eu também gosto muito do Calil, eu também gosto. Abração, meu irmão. Calil, nós precisamos de trazê-lo aqui também. É isso aí, Calil, é isso. Queremos você aqui, Calil, não foge. Edmilson, obrigado, vida longa a Claro, a Astúria, né? Que nós tenhamos muitos produtos, muitas novidades e que você venha contar pra gente aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu. Pessoal, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora aqui no Fiusa Center, até pra Austrália nós estamos indo, então tá pra todo o planeta, tá? Um beijo pra todo mundo, semana que vem tem mais Papo com Maraca, eu tô indo embora, tchau!